Olá, professor, eu sou Pedro Henrique Gomes, também conhecido como Pepeto Carneiro. Acesse no Instagram, @Pepeto Carneiro. Eu produzi esse vídeo para ajudar você a criar as suas videoaulas, e isso vai melhorar bastante o engajamento, vai elevar o engajamento dos seus alunos. Essa videoaula é composta por 3 etapas: pré-produção, produção e pós-produção. Na pré-produção, você irá fazer um planejamento, você vai criar um roteiro para o seu vídeo. Na produção, você vai fazer a captura das imagens, e na pós-produção, você vai fazer a edição e inserir os elementos que você pensou, planejou lá na etapa da pré-produção. Isso, e no final, claro, depois da pré-produção, você vai fazer a publicação do seu vídeo nas plataformas digitais. Não esqueça de, no final, dar aquele like e compartilhar com seus amigos. Valeu! Pré-produção. Esse é o momento em que você precisa definir o assunto do vídeo que você vai produzir e também precisa definir o público para qual o seu vídeo será direcionado. Por exemplo, se eu vou fazer um vídeo para alunos de Química, um assunto que envolve Química, para alunos do Fundamental 1, segundo ano, terceiro ano, provavelmente eu vou precisar utilizar elementos visuais coloridos, posso usar animações e de repente posso fazer algumas demonstrações dentro desse vídeo. É um assunto relacionado com o ensino superior ou o ensino médio. É um assunto muito teórico, de repente falar de história, por exemplo, eu posso criar um vídeo em que eu fique, o professor apareça, porém essa parte de trás, ela funcione toda como recurso didático, recurso visual. Então eu posso ir falando dos fatos históricos, enquanto fotos e vídeos vão ilustrando tudo aquilo que eu estou falando. E por isso é importante que você tenha muito claro o assunto que você vai falar e também para quem esse assunto será direcionado, porque dependendo da faixa etária, dependendo do estilo de vida, da cultura, do público que você está direcionando o seu vídeo, você pode precisar de um recurso didático diferente, um recurso didático que vai ser mais apropriado. É importante, inclusive, a gente estar bastante antenado, bastante atualizado em relação à linguagem, em relação ao tipo de produtos, de vídeos, de recursos didáticos que esse nosso público está familiarizado. Os jovens hoje, eles gostam muito de assistir vídeos no YouTube, os menores, crianças na faixa etária de 8 a 12 anos, gostam muito de assistir também vídeos no YouTube, mais direcionados, por exemplo, para aqueles games, aqueles joguinhos. Eu vejo que funciona muito bem com eles. Então a gente precisa saber qual é a linguagem que está funcionando com eles para que a gente consiga se conectar com esse público, e isso vai gerar um engajamento, vai propiciar um engajamento melhor desses alunos. E claro, a gente precisa também ter em mente o objetivo pedagógico, o que eu pretendo desenvolver nesse aluno a partir do lançamento desse conteúdo, que eu vou utilizar um conteúdo prévio para que em sala de aula desenvolva determinada habilidade e competência. E isso eu tenho que pensar quando eu estiver construindo, quando eu estiver pensando no vídeo que eu irei produzir. Depois que eu tenho isso em mente, que eu defini qual será o formato do meu vídeo, que eu defini como será aplicado, qual o assunto e qual é o público, eu preciso pensar no roteiro. O que eu vou falar? Eu prefiro falar de uma maneira mais espontânea. Não tem problema, você vai ter um roteiro mais sucinto, um roteiro mais sintético. Você pode colocar tópicos e nesses tópicos, a partir desses tópicos, você vai discorrer, você vai desenvolver o seu discurso. Mas é importante que você tenha, porque muitas vezes quando a gente começa a gravar, ocorre de ter um certo esquecimento e isso acaba prejudicando o tempo de gravação. E o momento que a gente grava é um momento às vezes cansativo, e quanto antes você conseguir fazer essa captura do áudio e da imagem que você precisa capturar, melhor. E aí, claro que isso cola também com o formato, que era o que eu já estava adiantando. Você pode fazer, por exemplo, um PPT, um PowerPoint falado, que você simplesmente cria um PowerPoint. Eu vou colocar o link de um exemplo de um vídeo que eu fiz utilizando esse método, esse formato. Você simplesmente cria o PowerPoint, às vezes você tem dificuldade em aparecer na câmera, ou você não gosta, simplesmente não gosta, tem uma certa timidez para a câmera, e aí você prefere que apareça apenas a sua voz. Você grava a sua voz enquanto você vai passando o PowerPoint, e depois você transforma isso em vídeo. Eu tenho um exemplo, eu vou colocar o link para vocês. Outro exemplo é esse que eu estou fazendo agora. Simplesmente me sentei em um ambiente e vou discorrer, vou falar a respeito do assunto, porque eu entendi que esse formato para o público e o assunto que eu estou falando, ele é um formato adequado. E claro que vocês podem encontrar um formato que seja melhor, que seja mais adequado para o tipo para o assunto e para o público que vocês estiverem
falando. Um outro recurso que é muito utilizado é o Chroma Key. Chroma Key é quando você filma de frente de um fundo neutro, não sendo necessariamente neutro, a gente usa muito verde e a gente usa muito um azul escuro. E isso, qual é a vantagem? Que você se recorta dentro dessa imagem e todo o fundo se transforma em um recurso didático. Você pode colocar, como eu estava comentando, dando o exemplo do vídeo de história, você pode colocar as imagens passando quando você aparece, você pode se diminuir na tela, claro que isso dá um pouco mais de trabalho, mas tem um efeito visual muito bom. Então você está falando, você está transmitindo o áudio da sua voz, você está transmitindo a sua expressão corporal e ao mesmo tempo tem recursos didáticos, visuais, vídeos, imagens que estão aparecendo atrás de você e que vão ajudar o aluno a entender o assunto, a visualizar esse assunto. Fica diferente de, por exemplo, como eu estou fazendo aqui, que aparece um fundo estático. Eu tenho um cenário aqui que é estático. Quando eu coloco o Chroma aqui, eu consigo eliminar todo esse cenário, fica apenas apenas o interlocutor, e aí você consegue brincar com esse cenário à vontade. Vou colocar também um vídeo exemplificando esse modelo. Você precisa saber quais serão as ferramentas que você vai precisar. Eu vou precisar de um editor de vídeo, eu vou precisar de uma câmera, quais são os recursos que eu irei precisar para eu conseguir montar esse formato de vídeo que eu escolhi. Eu vou precisar de um programa de gravação de animações, que existe o Powtoon, existem diversas opções online, inclusive de vídeos, de sites em que a gente consegue produzir essas animações, dependendo da escolha que você fez lá no formato, em função do público e do assunto que você definiu, você pode utilizar esse recurso. E aí é importante que você tenha isso em mente. E aí é importante que a gente saiba também o seguinte: muita gente às vezes filma, aí você fala no idioma específico e aí você coloca uma legenda dentro desse idioma. O que se diz? Que você, dessa forma, você acaba sobrecarregando o canal visual do aluno, que ao invés de o aluno ficar observando a sua expressão corporal ou os elementos visuais que você está colocando, ele vai ficar lendo a legenda. E aí, como você está falando, ele, através da audição, ele já consegue saber o que você está falando, já consegue saber o que você está dizendo. E ao invés de sobrecarregar com a legenda, você simplesmente não coloca a legenda e utiliza recursos visuais para que ele utilize esse canal para entender melhor do assunto. Próximo passo: produção.